Muito boa noite. 28 de fevereiro, 19 horas e 30 minutos, domingão. Lembrando, né, estamos aqui encerrando o mês, e eu não poderia encerrar o mês com um conteúdo tão importante aos investidores, um conteúdo que realmente merece todo esse destaque e esse acompanhamento. Bom, hoje é o tipo de live que nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muita ponderação, temos que sempre mostrar todos os lados e tudo aquilo que a gente conseguiu identificar dentro de toda essa leitura do comunicado feito aí pela Rio Bravo na quinta-feira passada, né, no final da semana passada, tá bom? Bom, eu não poderia começar diferente citando aqui uma música do Charlie Brown Jr. chamado Lutar pelo que é meu. E nessa música ele cita uma frase até bastante conhecida, que é o seguinte: cada escolha é uma renúncia, essa é a vida. Então eu quero, em pleno domingo, mercado fechado, a gente aqui buscando trazer uma leitura de um comunicado tão denso, tão importante para a indústria de fundos imobiliários, tão importante para o nosso mercado, para os cotistas, para os quase 38 mil cotistas do fundo, mas eu quero deixar essa frase para que vocês possam refletir. Cada escolha, uma renúncia, essa é a vida. Todas as escolhas que nós fazemos, todas as opções que nós decidimos para a nossa vida, normalmente nós temos que renunciar a alguma coisa. Fica essa reflexão para vocês logo aqui no início. Bom, eu não poderia também deixar de citar que naquela reunião que teve, que eu e o Rodrigo Costa Medeiros, na minha visão, um dos melhores analistas de fundos imobiliários do Brasil, um grande amigo, uma pessoa extremamente querida, ele participou comigo e naquela reunião, que não foi para o ar, e eu realmente não sei o motivo daquela reunião não ter ido para o ar, eu não fui comunicado pela Rio Bravo, eu li um comunicado público deles dizendo que estavam avaliando questão de compliance, alguma coisa nesse sentido, mas enfim, eu não sei porque ela não foi para o ar, não sei se foi por questões técnicas, se foi por compliance, eu não fui informado, e também não busquei saber por que aquele vídeo não subiu. Mas, naquela live, eu fiz um comentário muito importante, e eu quero aqui deixar com vocês o compromisso de que no final eu vou dizer por que aquele detalhe que eu disse, na minha visão, é um grande divisor de águas para a análise do que nós estamos discutindo aqui sobre a RBVA. Então fiquem comigo, eu prometo fazer todo o meu raciocínio e eu vou voltar exatamente nesse ponto, eu vou voltar exatamente naquele momento daquela live que infelizmente não foi por ar, então muitas pessoas não puderam acompanhar ao vivo e depois a gravação não ficou disponível. Outra coisa que eu quero dizer também, que naquela mesma live eu fiz um disclosure, dizendo que a Rio Bravo, hora nenhuma, cerceou o meu direito, a minha liberdade de expressão, de colocar a minha opinião sobre qualquer tipo de questionamento, hora nenhuma também a Rio Bravo me remunerou para falar A ou B, ou seja, para falar bem ou defender, ou algum tipo de remuneração para não falar alguma coisa. Então, hora nenhuma isso aconteceu com a Rio Bravo e com qualquer outra gestora. Mas aqui eu quero deixar, como é uma live muito sensível, é muito importante deixar isso claro, de que em momento algum teve algum tipo de negociação entre o que poderia, o que pode, o que deveria ser dito e o que não deveria, o que não pode, enfim, tudo muito, uma relação muito institucional que eu tive até hoje com a Rio Bravo, tá bom? Pois bem, agora deixa eu começar a desenvolver o meu raciocínio aqui quanto ao tema, tá? A primeira coisa que eu quero dizer para todos vocês, primeira coisa, é que eu não vi de forma alguma o fim dos contratos atípicos no Brasil. Ou seja, acabou agora, nenhum contrato atípico acabou, fechamos o caixão dos contratos atípicos no Brasil. Pelo contrário, senhoras e senhores, eu quero lembrar a todos vocês que até um determinado momento, antes desse anúncio, desse fato relevante, o Santander estava perdendo todas os seus pleitos de baixar o aluguel, tá? Então vamos saber separar as coisas, vamos ter a calma, vamos colocar a bola no chão. Eu vi muito discurso, desculpa entrar nesse assunto, de que quando ia ter o aluguel de cotas, acabou a indústria de fundos imobiliários, meu Deus, agora ninguém mais vai querer investir em fundo imobiliário, agora mexeram nos fundos imobiliários, acabou o fundo imobiliário. Não acabou, está tudo aí, o investidor de longo prazo está aí, as coisas estão seguindo.
Contrato atípico não acabou, ele continua sendo protegido por legislação, está tudo certo. Não coloque um movimento específico da Rio Bravo como o sacramento dos contratos atípicos. O que vocês deveriam já saber há muito tempo é que uma carteira tem que ser equilibrada entre contratos típicos e atípicos, e eu vou dizer mais o que vocês deveriam saber. Quem tem fundo que os contratos foram fechados entre 2010, 11, 12, 13, atípico, esses aluguéis, de fato, estão totalmente defasados do mercado. Porque você fechou esse contrato no ápice do ciclo imobiliário, do ponto positivo do ciclo imobiliário. Os contratos atípicos que foram fechados em 2015, 16, 17, é uma situação completamente diferente e inversa, inclusive. Você pode correr um risco de ter um aluguel defasado. Então, muita calma. Nessas horas as pessoas ficam muito sensíveis, ficam muito polarizadas, afinal o país está polarizado, o mundo está polarizado, então muito cuidado com essas posturas de querer falar que agora tudo acabou e que isso é o fim. Então essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Nada acabou, os contratos atípicos continuam protegidos pela legislação, os outros gestores não necessariamente, em hipótese alguma, vão no mesmo caminho da Rio Bravo, é um caso específico da Rio Bravo, a agência bancária, um mercado extremamente complicado, imóveis com muitos problemas de regulamentação ali, de documentação, um banco. Eu já fiz essa consulta há muito tempo atrás com pessoas que têm imóveis locados diretamente para o Banco Santander. O Santander é um banco muito complicado de se negociar. Ele é o que a gente chama de estica-corda, né? Ele estica a corda muito forte. Eu já tive colegas, né, conhecidos, que têm locatários para o Santander, que eles já chegaram a ter 2 revisionais no mesmo ano, ok? Então, assim, muita calma, vamos saber separar para a gente não sair alardeando aí de que agora acabou o fundo imobiliário, que agora acabou o contrato atípico, que agora acabou a insegurança jurídica, não tem nada disso. Bola no chão, vamos jogar o jogo com a bola no chão. Não vamos sair dando balão, porque se você começa a dar balão, não tem linha de diálogo e aí a gente não consegue. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui muito claramente para todos vocês. Bom, a segunda coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quem comprou esse fundo? O que você estava esperando desse fundo? Você estava esperando qual solução? Você estava esperando que caminho que você estava esperando? Eu estou realmente te perguntando. Você, cotista desse fundo, o que você estava esperando? Porque uma coisa que me preocupa muito aqui como professor, analista, amigo, conselheiro, companheiro, seja lá o que for, é o que motiva essas pessoas a comprarem determinados fundos. Quantas vezes nós já falamos, gente, a agência bancária vai ter seus desafios, eu falei vídeos, não só de SAAG, agências Caixa, BBPO, BBRC, eu falei, a volatilidade vai ser incrivelmente alta nos próximos 2 anos, porque a quantidade de incertezas, ela é extremamente alta. Ou seja, quando você comprou um fundo como esse, na minha visão, se eu fosse comprar esse fundo, quando eu estivesse lá colocando a minha ordenzinha de compra, eu ia falar assim, gente, qual que seria a renda desse fundo, considerando que nós vamos ter problemas com o Santander, talvez nós vamos ter negociações, não quero aqui também alardear, mas possivelmente a gente pode ter alguma coisa no futuro, no encerramento do primeiro ciclo de contratos com a Caixa Econômica Federal. Quando você coloca a ordem de compra, não só em RBVA, mas em qualquer outro fundo, qual que é a sua análise de risco? Qual que é a sua ponderação para saber o quanto você suporta isso? Tá? Isso vale para um fundo de papel, isso vale, você vê. Essa questão do IGPM pode gerar uma renegociação nos fundos de papéis, você pode gerar em algum momento uma reprecificação. Isso vale se Selic volta a subir, juros futuros voltam a subir, NTNBs voltam a ser precificadas. Quando você vai colocar uma ordem de compra, você tem que saber qual o risco que você tolera. E um fundo como o RBVA, ele estava, eu diria assim, cercado de riscos e de incertezas. Então, eu estou te perguntando, qual foi a sua decisão de compra naquele momento? Você sabia que era a Rio Bravo, você sabia como é o modus operandi da Rio Bravo, como é que é o jeito deles trabalharem, qual é o histórico da gestora, qual é o histórico do fundo. Então, o que vocês fizeram ali na hora de colocar o botão comprar? Então, fica aí esta pergunta para vocês.
E eu quero agora relembrar uma frase de James Joyce, que é um romancista irlandês, que disse o seguinte: não se pode comer o bolo e continuar a tê-lo. Não se pode comer o bolo e continuar a tê-lo. O que eu vejo às vezes é que nós queremos comer o bolo e ainda continuar a ser dono do bolo. Eu acho que quando você, de novo, na música lá do Charlie Brown Jr., cada escolha é uma renúncia. Quando você escolheu um fundo como esse, você renunciou a uma série de outras coisas também. Baroni, você está aqui defendendo o Rio Bravo, você está defendendo a negociação, calma que eu vou ter a minha conclusão. Esperem aí. Eu estou colocando a bola no chão ainda. Eu estou tentando trazer um pouco mais de óticas, perspectivas e visões para vocês. Nessas horas, é o meu papel fazer isso, apesar do fundo não ser recomendado, não ter nenhum tipo de viés positivo para alguma coisa que possa remeter, mas é o meu dever aqui com vocês, pessoas que nos acompanham, de emitir a minha opinião. Mas eu preciso colocar a bola no chão. Eu preciso colocar você também na perspectiva e na ótica de um investidor diligente. Um investidor diligente também. Calma que nós temos muita coisa para falar. Então pense também sobre isso. Não se pode comer o bolo e ainda tê-lo, tá? Vamos à negociação. Antes do fato relevante, nós tínhamos qual visão? Nós tínhamos uma visão de que teríamos apenas 2 agências renovadas e 26 agências que seriam entregues. 2 agências renovadas e 26 agências entregues. Bom, esse cenário, ele era, na minha visão, um cenário extremamente complexo, né? Porque você teria, ao longo aí desses próximos 2 anos, uma necessidade de diluir a posição bancária, diluir o Santander, mas como é que você faria isso numa pressão cada vez maior de que a renda poderia ter um choque muito grande, né? O que vem no fato relevante? Nós vamos ter, então, 18 agências renovadas, só que num modelo diferente, né? Você vai ter aí 30 meses de aluguel garantido, vamos falar assim, o Santander não poderia sair, com mais possibilidade de sair de 180 dias, então no total uma renovação por pelo menos 3 anos, em grandes números, tá? 10 agências seriam devolvidas, e aí tem agências que tá desde a Paulista, Centro do Rio, agência de Porto Alegre, uma série de outras coisas. Porém, eu acho que aí entra o grande ponto da discussão, é quais foram as condições dessa negociação junto ao Santander. E eu vou deixar aqui bem claro, né? Foram 3 coisas que a gente tem que levantar. A primeira delas é que não seria repassado o IGPM. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, apesar de não ser repassado o IGPM, que hoje vamos colocar na faixa de 20%, 25%, porque tem algumas agências que são em dezembro, outras vão estar em julho ainda, vamos colocar em grandes números 25%, 23%, 25%. Além disso, um desconto de 17% no aluguel corrente. Então nós estamos falando de uma queda de imediato de praticamente 40% no aluguel praticado pelo Santander. Para tudo que vocês estão falando agora e presta atenção, não coloquem palavras na minha boca, mas presta atenção no que eu vou te dizer. Se você voltar aí no passado recente, de outros vídeos que eu fiz sobre Banco do Brasil, essas coisas todas, eu já havia falado para vocês de que eu, Baroni, trabalhava com um cenário de renovação nesses fundos bancários, com uma queda na faixa de 35%. Lembra disso? Eu acho que eu ainda falei 35, 40. É o cenário que eu trabalhava. Quando alguém me pergunta no Instagram, quando alguém pergunta numa live solta, assim, numa ponta solta, quando eu estou em algum evento que alguém faz alguma pergunta numa questão de Instagram, essas livezinhas de Instagram que o pessoal me chama, eu sempre disse isso para vocês. Quando eu digo sempre, eu estou falando aí nos últimos 6 meses para cá. É o cenário base que eu trabalho. Eu acho que até aí, eu juro para vocês que não me assustei. Mas, Baroni, como assim, Baroni? O contrato é atípico, eles deveriam cumprir o contrato atípico pelo menos até o final. De novo, pessoal, cada escolha é uma renúncia. Se você quer cumprir até o final, realmente, nesses próximos 2 anos, a renda ia ficar bem mais alta, mas iam se devolver 26 agências. Ah, mas o Santander estava blefando, isso que aquilo, tal. Pessoal, eu não estava lá na mesa de negociação, eu não sei arbitrar para vocês o que era blefe e o que não era, tá bom? Então, realmente eu não sei dizer, mas eu juro para vocês que até essa primeira parte, para mim, estava perfeita. Aonde que está, na minha visão, o ponto de discussão? É que quando chegar no final do contrato, ainda vai ter um laudo de avaliação.
de valores de aluguel de mercado, uma análise da CBRE, da Cushman ou da Colliers, que vai fazer uma análise e pode cair ainda mais até 35%. Eu acho que é aí aonde o braço da viola se complica. Porque você pode ter uma queda potencial de quase 70%. Honestamente, aí eu acho que foi uma moeda de troca muito dura para o cotista do fundo. Eu acho que as pessoas que estão, vamos falar assim, indignadas, é porque elas vislumbraram uma paulada de 40% e uma potencial paulada de mais 35%. Honestamente, se a paulada fosse só de 40% e os 35% já tivesse sido pré-negociado, ou tipo assim, Cushman, vamos fazer agora essa análise, ou Colliers, vamos fazer agora essa análise, vamos fazer o aluguel agora, vamos negociar isso agora, não vamos negociar lá na frente não, vamos negociar agora. De repente já poderia ter chegado numa grande negociação, porque, desculpa, mas o grande problema, eu estou falando aqui com o Rio Bravo, com investidores, seja lá quem for, enfim, ou pessoas que estão só querendo realmente ter uma opinião, o grande ponto é que a nuvem ainda continua. Infelizmente, lendo e relendo com muita calma de sexta-feira para cá, é que infelizmente a nuvem continua. A nuvem não foi dissipada na minha visão, porque você ainda tem um potencial de queda de 35%. E isso vai, talvez, ainda continuar segurando essa negociação. Eu acho assim, já que vamos resolver tudo. Vamos deixar 100% concluída a história, entendeu? Para que você ainda não tenha que, daqui 2 anos, sofrer uma outra baixa, vamos falar assim, né? Então, esta na minha visão, foi uma mexida na peça que talvez não se encaixou. De novo, se eu fosse, sabe a história, Lenda, do comer o bolo e ainda tê-lo? Não dá para ter as duas coisas. Então, se fosse ter a queda só dos 40% e ficar tudo certo, apesar dos pesares, eu acho que a nuvem seria dissipada e abriria uma avenida inteira para o Santander, para Rio Bravo, continuar tentando fazer missões, continuar colocando outras coisas, enfim. Só que agora a nuvem vai ser, poxa, e aí, como é que vai ser agora com a Caixa, negociação com a Caixa? Eu sei que a negociação com a Caixa pode ser em outros termos. A Caixa talvez esteja até expandindo e possa até ter uma necessidade de algumas agências. Mas, por outro lado, você vai ter mudanças políticas em 2022. De repente, a frente de negociação aberta vai mudar. Então, como é que vai funcionar isso? A Caixa, eu acho que o problema do Santander é que a corda é muito esticada. E o problema com a Caixa é que a interlocução muda muito. Então, as pessoas que decidem hoje, talvez não serão as mesmas no futuro. Então, veja como ainda continuaremos, talvez, num cenário de incertezas. Eu acho que é isso que está angustiando, ou possivelmente esteja angustiando alguns dos investidores. De novo, estou emitindo a minha opinião sem nenhum tipo de viés aqui. É a minha opinião pura e simples, tá bom? Bom, seguindo aqui, onde eu acho que foi um aceno, eu gosto de usar essa palavra, quem já me acompanha há mais tempo sabe o que eu estou falando. Foi um aceno muito ruim da Rio Bravo em não ter ou feito o Santander pagar os custos advocatícios ou a própria Rio Bravo ter arcado com isso. Eu acho que ela não deu um aceno muito positivo em jogar isso para o cotista. Minha opinião, tá bom? Eu tenho o direito de emitir uma opinião, e a minha opinião é essa. Eu acho que não foi um aceno positivo. Se é legal, se não é, se deveria, se não deveria, eu só não estou avaliando. Eu acho que ela poderia ter arcado com isso daí. Bom, agora eu vou entrar num ponto um detalhe muito sutil que muita gente não percebeu. Aonde está a moeda de troca? Como vocês sabem, o Santander assinou um contrato junto com a Rio Bravo, eu vou usar um termo aqui bem de mercado, que na minha visão tinha um chamado poison pill, que é uma pílula de veneno ali, que é aquela cláusula, aquela tão famosa cláusula 4.3, que limitava a utilização dos imóveis depois do contrato ali, né? Isso foi um poison pill que foi colocado no contrato e a Rio Bravo assinou aquilo ali. Naquele momento, pessoal, você abriu um precedente extremamente complicado para o futuro do fundo no longo prazo, né? E onde eu quero chegar com tudo isso? Em que toda essa negociação que vocês viram agora, olha que coisa interessante que eu vou falar, pode ter sido uma última tentativa da Rio Bravo em tirar essa poison pill, porque agora o Santander se comprometeu a regularizar as agências que ele ficou, e boa parte daquelas agências, aquelas 10 agências que foram liberadas, vamos falar assim,
elas estão de fato liberadas. Você pode vendê-las, eu não sei se são todas, mas você pode vendê-las, você pode ter outras locações, você pode adaptar o imóvel, fazer reformas, etc. Então, o custo daquela poison pill foi altíssima para o cotista. Aquela poison pill eu estou chamando de poison pill, que eu que criei assim, um entendimento disso, né? É uma visão. Eu não criei o termo poison pill, mas eu criei esse entendimento de que aquilo ali foi um acerto assim, muito caro que o cotista pagou lá atrás, né? Pois bem. Agora, pelo lado do Santander, ele também pode ter usado uma outra moeda de troca. O Santander pode também ter usado uma outra moeda de troca, tá? O que o Santander pode ter feito? O Santander falou assim, bom, eu tenho que pagar esses imóveis. Lembra dessa história? Se você não regularizar, você tem que comprar esses imóveis a laudo de mercado. Eu não vou querer comprar esses imóveis, eu não vou querer desembolsar alguns milhões de reais para esses imóveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o Santander que eu vou renovar por pelo menos aí 3 anos depois, né? Dentro dessas condições aí. Então, pessoal, se vocês olharem agora sobre a ótica, esquece imobiliária, sobre a ótica financeira, qual foi a engenharia financeira criada no final das contas? Ao invés de eu ter aqui, desculpa, deixa eu fazer aqui que vai ficar melhor. Ao invés de eu ter uma escalada da renda para o meu cotista por 2 anos, aí 2021 e 2022, e ela despencar, eu vou diluir isso pelos próximos 5 anos. Então, se você olhar do ponto de vista financeiro, ao invés de você ter uma estilingada 2 anos e depois desabar, você suaviza isso. Esse foi o custo, você diluiu um problema de curto prazo num problema de médio prazo, para dar fôlego para que a Rio Bravo possa tentar reverter o perfil do fundo. O que é que a Rio Bravo quer no final das contas? A Rio Bravo quer que esse fundo, amanhã, o Santander, seja 15%, 20% do fundo e olhe lá. E que a agência bancária seja 30%, 40% do fundo e olhe lá. E ele quer diluir. Só que aí que entra o ponto de atenção, né? Como que você vai tratar isso financeiramente? Você cria essa mecânica. E o Santander não vai ser obrigado a recomprar essas agências com problema. Então tem uma jogada também do Santander. Da mesma forma que pode ter uma jogada da Rio Bravo de tirar essa poison pill que ela assinou, pode ter uma jogada do Santander de fazer essa diluição, essa evolução, diluição, vamos chamar de uma espécie de uma diluição financeira aqui, desse fim de contrato, para que você consiga ajustar isso daí. Pode ser? Pode ser. É uma visão? É uma visão. É uma opinião? Sim, é uma opinião. Se é ou não é, realmente eu não sei. Seguindo, vocês querem a minha opinião muito sincera e muito objetiva sobre tudo isso que eu enxerguei, sendo muito franco com vocês, qual foi o passo em falso na minha visão da Rio Bravo nessa questão toda? Eu acho que a Rio Bravo tentou de todos os jeitos, chegou até isso, ok. Mas qual foi o grande passo em falso? Lembra, quem está aqui comigo desde o começo da live, lembra que eu falei lá no comecinho da live que eu tinha uma coisa para falar para vocês? Chegou a hora de eu falar. Naquele dia daquela live, eu, Baroni, pergunto para eles, vocês já não tentaram negociar isso com o Santander? Alguma troca, alguma coisa? Que pena que isso não está gravado. Que mesmo que tivesse algum impacto para os cotistas agora, mas que vocês conseguissem destravar isso no médio e longo prazo, mesmo que tivesse algum dano de curto prazo, mas que destravasse isso no médio e longo prazo, não seria, olha o que eu disse naquele momento, não seria melhor vocês conseguirem alguma negociação com o Santander, e agora que vem a parte mais importante dessa live, e apresentasse para os cotistas, para que eles pudessem aprovar numa assembleia? O chat explodiu, porque não pode baixar aluguel, porque é atípico, não sei mais o quê. E a Rio Bravo não gostou da minha ideia. Naquele momento, a Rio Bravo, eu senti no semblante deles que eles não gostaram, se sentiram assim, não, nós estamos aqui para defender o cotista e vai cumprir isso, que aquilo, isso, que aquilo, isso, que aquilo. Eu confesso a vocês que quando eu vi a negociação lá na quinta noite, alguma coisa assim,
Eu lembrei exatamente daquele momento. E agora entra a parte mais importante dessa live. Apesar da Rio Bravo ter colocado no comunicado que foi falado com um comitê de cotistas, na minha visão, uma decisão dessa envergadura mereceria uma assembleia para se aprovar. Hoje nós estamos tão aparelhados, depois da pandemia, com a votação eletrônica, que eu acho que esses termos, esse fato relevante, ele deveria ser aprovado em assembleia, porque a Rio Bravo vai ter um fardo muito, apesar de todo o esforço, ela vai ter um fardo muito pesado para carregar, justamente porque agora que você polarizou definitivamente o fundo. Se antes ele estava levemente polarizado, eu acho que hoje ele está fortemente polarizado. Baroni, mas eu quero a sua opinião. Como que você avaliou isso? Se eu tivesse aqui num lado negativo, se eu tivesse aqui no meio neutro e eu tivesse aqui o positivo, a minha visão de análise, na minha visão de experiência de mercado, na minha visão de contexto, foi de neutro para levemente positivo. Foi de neutro para levemente positivo. Muitas pessoas viram como muito negativo, como o fim dos contratos atípicos, como uma afronta aos cotistas. Como eu falei nessa live, eu acho que a Rio Bravo acertou em alguns pontos e errou em outros, ou talvez não deu bons acenos em outros. Mas nós tínhamos poison pills gravíssimas para os cotistas que ela conseguiu tirar, suprimir. E nós tínhamos algumas questões do Santander, com essas regularizações das agências, que ele também achou um jeitinho de se resolver. Os 40% não me assustaram. Os 35% possíveis, sim, me assustam. Sim, me assustam. Mas eu acho que o grande passo aí da Rio Bravo, que talvez não tenha sido pensado nos seus detalhes, foi esse movimento de não ter levado isso em assembleia. Pois bem, no dia 2, terça-feira, às 2 horas da tarde, a Rio Bravo vai fazer uma live. E eu queria pedir 2 coisas nessa minha live. Primeira coisa, Rio Bravo, apresente não só esse gráfico, que realmente ficou fantástico, ficou muito, muito elucidativo esse gráfico, mas não apresente só isso. Apresente para os seus cotistas o fluxo financeiro disso. Mostre que o VPL está positivo, mostre que uma TIR está positiva, mostre que a negociação foi financeiramente melhor, ou pelo menos que você conseguiu, vamos usar um termo de mercado aqui, você conseguiu netar isso, você conseguiu igualar isso. Você trocou 2 anos por 5, que é 2 mais 3, e você netou isso e ganhou fôlego. Se essa for a visão que é a que eu acredito, mostre isso para o seu cotista. Eu acho que é um bom aceno que você vai dar agora. E agora eu quero falar com o comitê de cotistas. Eu não conheço o comitê, salvo engano, formado por 3 pessoas. Comitê de cotistas, eu estou colocando também o meu canal aqui à disposição, para que eu acho que vocês ou apareçam nessa live junto com a Rio Bravo, mas eu acho que vocês devem essa informação para o mercado, de como é que foi todo esse processo junto à Rio Bravo. A Rio Bravo consultou vocês no começo, no meio e no fim da negociação. A Rio Bravo simplesmente apresentou a conclusão da negociação. A Rio Bravo não apresentou nada e colocou aquilo ali sem a gente saber. Manifestem-se. Eu acho que vocês precisam, e vocês devem isso aos 38 mil cotistas, até para mostrar para os investidores quais foram todos esses termos, qual foi o fluxo dessa negociação. Uma coisa eu tenho certeza, não teve nada por debaixo do pano de A, B ou C para fazer uma negociação, uma negociata com o banco. Eu, de fato, definitivamente, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu acho que são 2 lados da mesa desgastados, que já estão no embate jurídico há algum tempo. Eu acho que você tem pontos extremamente desfavoráveis para o cotista em situações normais aqui do fundo hoje, você tem pontos extremamente desfavoráveis. Alguns deles nós tivemos que, quando eu digo nós, assim, cotistas, tivemos que pagar para sair desse problema, que foi a cláusula 4.3. Ter jogado fora a cláusula 4.3 foi, de alguma forma, uma vitória para o cotista. E, por outro lado, o Santander foi beneficiado com essa não necessidade de ter que comprar os imóveis de novo a mercado, né? De novo, quero repetir que queda de aluguel de contrato atípico fechado em 2012, juro para vocês que não me assusta. Só que a envergadura, na minha visão, ficou um pouquinho acima do que eu imaginava, né? 40% eu imaginava, mas 70% não. Mas, de novo, Baroni, você está sofrendo por antecedência. De fato, eu e o mercado inteiro talvez vai sofrer por antecedência, justamente porque isso não ficou resolvido.
Se a Rio Bravo tivesse conseguido, não, CBRE, vamos fazer agora, nós vamos saber se o aluguel está caro agora, nós vamos definir isso agora, nós vamos tirar essa nuvem agora, não vai, ainda vai cair com 35%, e aí a gente vai ver. Eu acho que esse foi uma jogada no tabuleiro que poderia ter sido feita lá atrás. Não sei se vocês perceberam, eu não defendi nem A nem B, eu não disse que quem mais acertou foi A ou B, e como eu quero aqui novamente falar, eu tenho um viés neutro levemente indo para o positivo. Acho que no final das coisas, eu quero voltar lá no começo. Cotista que apertou o botão comprar dessa cota em algum momento. Qual era a sua expectativa? Qual era a sua visão? Que você ia renegociar com o Santander, conseguir revisional, conseguir alocar e anular aquela cláusula, fazer um monte de coisa, ou seja, você ia conseguir tudo de positivo. Você acha que o Banco Santander ia deixar isso barato e de graça? Você tem ciência de que você comprou um fundo que 55% das receitas é de um banco que tem uma linha muito dura, uma mão muito pesada para negociar? Você chegou a pesquisar com outras pessoas, como eu fiz, de pesquisar com investidores, pessoas físicas que têm imóveis locados para o Banco Santander, que eles são historicamente muito duros na negociação? Vocês chegaram a fazer esta tarefa de casa para você saber o que você estava comprando? Então veja, pessoal, por que a gente insiste tanto de que a análise de risco é uma das coisas mais difíceis em investimentos? Porque quando a gente está comprando, às vezes a gente negligencia alguns riscos. Não só vocês, eu e todo mundo que aqui investe. Então, fica esse reforço para todos vocês. Bom, deixa eu dar uma passada aqui, e ver o que a gente pode falar. Pessoal, RECT, tá muita gente perguntando, eu vou fazer essa semana, prometo, uma live sobre a emissão do RECT. Para mim, ficou muito claro qual foi o movimento do gestor, mas eu vou explicar e dar minha opinião para vocês. Não acho que o que aconteceu com a Rio Bravo, no BVA e no ABCP, queimou o filme do mercado. Discordo veementemente disso. Por que eu discordo? Porque a posição de uma gestora impacta aquela gestora, aquele fundo. Por que nós não estamos falando aqui de Pátio Higienópolis, que é da mesma gestora? Então, assim, vamos ter calma, gente. Vocês têm mania de achar que um movimento de alguma coisa acaba com tudo. Meu Deus do céu, eu tive que fazer 3 lives quando veio o negócio de aluguel de cotas, porque eu recebi 200 mil e-mails de pessoas falando que o mercado agora de fundo imobiliário tinha acabado. E acabou. Acabou, senhoras e senhores. Não acabou. Então, esse movimento da Rio Bravo foi um erro, foi um acerto? Cada um analisa sobre a sua ótica. Mas não queimou o filme do mercado de fundos imobiliários, não existe isso, tá? Então, assim, muito cuidado com esse tipo de postura. A gente tem que saber analisar as coisas de uma ótica mais ponderada, menos polarizada. E se a Rio Bravo amanhã cometer um erro, senhores cotistas, vocês têm total liberdade de... Ele é um prestador de serviço do fundo. Vocês podem articular com outros gestores para que você possa assumir a administração desse fundo, pode fazer o que vocês quiserem, ele é um prestador de serviço. Troca-se prestadores de serviço. Você tem gestores que tiveram dificuldades em determinados fundos, e não é por isso que o mercado de fundos imobiliários não cresce mais. Quantos problemas nós tivemos ali em 2012, 13, 14 com os fundos corporativos? O que o mercado fez? Ele foi diminuindo a fatia do mercado corporativo, né? E hoje o corporativo é 15% do mercado. Pronto, o recado foi dado, não é por isso que o mercado acabou. Se amanhã a Rio Bravo não conseguir criar essa interlocução com o seu cotista, ela vai ter mais dificuldade de fazer emissões, ela pode perder a administração de um fundo e o mercado segue. Nós temos que ter essa visão de que o processo de autorregulação, que é a única verdade que eu, professor Baroni, acredito no mercado, chama-se autorregulação. Isso que está acontecendo é autorregulação. Se amanhã os cotistas decidirem trocar a administração, trocar a gestão, é a autorregulação funcionando. Então você não condena o mercado por um erro de um gestor A ou B, tá bom? Então muito cuidado com esse tipo de postura, que eu quis colocar essa mensagem aqui, porque é o que a gente está mais recebendo aqui, pessoas polarizando, dizendo que agora vou vender todos os fundos de contrato atípico porque acabou. Pelo amor de Deus, que infantilidade é essa? Não tome uma postura por essa ótica, analise o contexto. Eu gostaria muito de ter um fundo contrato atípico fechado em 2016, 2017, na baixa dos preços. Pô, isso é muito bom de você ter, é um puta seguro para você ter. Não é? Nós não estamos falando de algo que fechado com uma agência bancária num banco internacional em 2012. Você está comparando melancia com laranja.
Olha os relatórios extraordinários. A Rio Bravo estava ganhando todas ai, meu Deus, me fugiu ali agora, me fugiu. Todos os embates ali, me fugiu a palavra, desculpem. Todos os questionamentos do Santander, o banco estava ganhando, a Rio Bravo estava ganhando, o fundo estava ganhando. Hora nenhuma a gente se sentiu ameaçado com o contrato atípico, pelo contrário, quando veio a provocação do Santander, a gente saiu em defesa do mercado falando, opa, peraí, mas agora os outros vão se sentir motivados, vão levar a porta na cara. Vai brincar de fazer isso em outros fundos aí, que você vai ver se não vai levar a porta na cara. Pode ter certeza, você acha que os outros gestores vão sair? Mas a Rio Bravo fez num banco. Santander, agência bancária fechada em 2012. Em um monte de imóvel que realmente, na minha visão, o aluguel estava muito defasado. Que seja 50, que seja 40, entendeu? Então vamos saber separar as coisas para a gente não tomar decisões erradas, equivocadas, tá bom? Por isso que eu quis fazer essa live, inclusive, num domingo com o mercado fechado, para você assimilar e lembrar das frases que eu falei. Cada escolha uma renúncia e a outra não se pode comer o bolo e continuar a tê-lo. Você tem que entender o contexto que a gente está inserido aí, tá bom? Bom, vamos lá. O pessoal colocando a questão da gestora, tal, enfim, eu acho que cada um tem a sua visão, tá bom? Não estou nervoso, estou muito calmo, pelo contrário, pode ter certeza. Exatamente, os cotistas, na grande maioria, não estudam esses detalhes, né? E às vezes você fica sempre à mercê de algumas coisas assim, tá bom? Mais alguma? Deixa eu ver se tem mais alguma. Pessoal, a Rio Bravo foi vendida por um grupo chinês, etc. Enfim, não sei. Realmente não sei. Se isso mudou, honestamente eu não sei. O que muda na governança lá, sinceramente eu não sei. Isso daqui, pessoal, eu não sei qual foi o contexto que o Lucas falou, mas... falou, foi nesse aqui, ó. Deveria ter feito a assembleia com os cotistas. Isso daqui, para mim, foi o erro. Ou talvez o caminho não muito correto. Não sei se dá tempo de reverter. Eu acho que não, porque eu acho que já deve ter assinado as coisas com o Santander. Mas aqui, eu acho que foi o grande erro. Você teria que ter levado isso para o seu cotista e falado, cotistas, votem eletronicamente, mas votem. O que nós vamos fazer? O cenário é esse, a situação é essa, votem. Porque agora polarizou de vez. Você vai ter um bloco de cotistas que vão adorar, um bloco de cotistas que vão detestar isso, entendeu? Então, é muito, muito, muito difícil fazer isso, tá? Eu acho que esse foi o grande ponto, tá certo? Bom, vamos lá? Isso. Esse daqui é um ponto. O gráfico é claro, mas depende do Santander ficar 2030. Eu tirei essa conta da minha cabeça. Eu estou considerando os 3 anos depois, tá bom? Concordo com você. O Santander pode ter feito esse movimento, como eu te falei, para sair daquela necessidade de ter que recomprar os ativos. Pode ter feito. O Santander pode ter feito isso. E a Rio Bravo pode ter feito isso para jogar fora a Poison Pill, que é a cláusula 4.3, que limitava o uso dos imóveis. Isso pode ter sido feito sim. Baroni, você considera que o Santander vai ficar até 2030? Não considero. Vamos tirar isso da nossa análise. O que a Rio Bravo precisa mostrar para o cotista? Rio Bravo, nos ouça, mostre isso para o cotista. Pega 2021 até 2025, 2026, né? E mostra que esses 5 anos, em termos financeiros, é a mesma coisa do que os 2 anos agora do restinho do contrato atípico. Se você mostrar isso para o seu cotista, talvez ele vai entender que você trocou os 2 pelos 5 anos, diluiu isso financeiramente, para dar fôlego para você realmente conseguir colocar o RBVA na rota do crescimento. Eu acho, aliás, eu tenho quase certeza que a Rio Bravo fez com essa cabeça. Ponto. Se o cotista concorda ou não, é outra história. Mas eu acho que foi essa a cabeça dela. Ao invés da gente ganhar muito dinheiro em 2 anos, a gente vai ganhar um dinheiro médio em 5, que na média vai dar a mesma coisa. É a minha opinião. Dia 2 de março, 14 horas atrás, os senhores coloquem aí a visão de vocês. Pessoal, se alguém ainda está achando que eu estou do lado do Rio Bravo ou do lado do cotista, alguém não viu a live direito. Veja de novo.
veja de novo, tá bom? Não tem absolutamente lado aqui, eu não tenho porquê de ter lado, entendeu? Não, mas você tem que defender, não, eu tenho que analisar o fato, o meu papel de analista é analisar o fato, dar a minha opinião em cima daquilo que eu estou enxergando e daquilo que eu estou vendo, isso é análise. Análise enviesada é essas que vocês estão achando, que eu tenho que ficar enviesado para o cotista e enviesado para a gestora. A análise isenta, ela não pode ter um viés desta forma, eu tenho que analisar o tudo. Mas se eu tivesse que fazer um relatório agora e colocar um viés, eu colocaria ele de neutro para positivo, mais para neutro do que positivo. Então, se eu tivesse que escrever uma palavra, é neutro. Eu acho que é isso. É o que tinha que se fazer, entendeu? Pelo menos por curto prazo. Mas um neutro com alguns erros táticos, não estratégicos, talvez táticos, as peças mexidas taticamente errado. Eu acho que não ter feito esses laudos agora e não ter sacramentado essa história agora, tipo assim, não quero mais saber de Santander. Falou de Santander, acabou. Resolveu, aí o que tinha que resolver, resolveu. Contratamos a consultoria, fez o aluguel, a análise, é 40% a menos, é 50% a menos, é isso e acabou, o fim da história. Acabou a história. Agora você derruba 40 agora. Por que derruba 40? Porque você não repassar o IGPM e ainda baixar 17, você já está jogando 40 para baixo. Até aí, ok. Mas dar a possibilidade de jogar mais 35 é o que na minha visão, criou essa resistência para as pessoas, tá bom? Vamos lá. Não, a culpa não é do cotista, senhor Rick. A culpa é de você ter, às vezes, comprado uma cota de um fundo imobiliário sem ter feito a análise de risco. A pergunta que eu gostaria que o Rick respondesse é: qual é o valor que você acha que deveria ser por metro quadrado? Qual é o valor da renda que você acha que deveria ser nesse fundo hoje? Tudo mais constante. Qual o valor dessa renda hoje? Entendeu? Ou agora, você, quando comprou essa cota do fundo, você achou que o Santander ia renovar tudo, ia colocar os aluguéis 20% a mais, ia ficar com todas as agências, ia regularizar todas as agências, não ia ter nenhum problema. É isso. Tudo ia ter dado certo. E tudo ia ficar exatamente no trilho. Entendeu? Esse é o grande ponto. A análise de risco. Não é culpa do cotista. É, às vezes, fazer uma análise de risco limitada. A análise de risco ela tem que ser completa, tá certo? Então, esse é o grande ponto aí. Agora, realmente, isso daqui... Opa, desculpa. Eu cliquei na errada. Putz, agora eu não sei onde é que tá, mas eu cliquei numa errada aqui, pessoal. Eu queria colocar a questão do SAAG, agora eu não sei como é que chega lá. A questão do SAAG e o RBVA. De fato, foi um golpe para os cotistas do RBVA, né? Porque, na verdade, quem tinha SAAG teria que ficar com isso. Esse ponto eu critiquei já várias vezes. A Rio Bravo disse em minha live pública que todas essas questões estavam, de fato, resolvidas com o Santander. E a gente percebeu que as coisas mudaram de lá para cá. Se foi alguma coisa que foi acertado, mas não foi assinado, documentado e resolvido, não sei. Se foi só uma coisa de boca ali, não sei. Se foi, mas o Santander mudou depois, não sei. Não sei. E essa foi a única coisa que me chateou. Eu já falei isso, inclusive, para Rio Bravo. Eu falei para a gestora do fundo. A única coisa que me deixou chateada é que eu fiz uma live e eu perguntei: as questões do Santander estavam resolvidas na fusão? Estavam. Então, beleza, vamos defender a fusão. E não estavam. Eu só defendi a fusão porque eu tinha as informações que estão públicas numa live que eu fiz, que os problemas com o Santander estavam bem tratados. O Santander tinha sido consultado, porque eu sabia disso desde quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, que quando chegou o Santander tinha essas limitações. O Santander não queria ter um fundo com o nome dele, levando o nome dele em outra coisa, ela tinha uma série de restrições no contrato, tinha tudo isso. Eu fiz live com o André Bassi há 2 anos atrás que a gente falou disso, eu tinha coisas faladas sobre isso bem lá atrás, antes da Suno, inclusive. Porém, quando eu defendi a fusão junto, dando espaço para todo mundo falar, eu tinha a informação de que a fusão teria sido tratada com a Santander. Se for, não foi, se deixou de ser, se mudou, também não sei o que aconteceu. Mas eu jamais defenderia a fusão sem ter essa informação. Seria infantil da minha parte, porque eu estava trazendo um problema para a RBVA. Desculpa. Eu estava trazendo um problema para a RBVA, né? Deixa resolver lá no SAAG, mas a fusão deixava o fundo mais robusto, tá bom? Vamos lá. Vamos lá.
Esquece agora, não é contrato típico, nem atípico, nem semitípico, nem semiatípico, né? Na verdade, essa negociação vem para fazer com que você passe a ter um contrato corrente dentro dessas condições, tá bom? Então, realmente, eu não sei. Você acha que o RBVA fez isso para parar de se defender do Santander e atacar o mercado com novas compras? Não sei, Valdomiro, assim, só para a gente concluir aqui. Na minha visão, eu acho que a Rio Bravo está tentando de todos os jeitos crescer o fundo, tirar essas nuvens, crescer o fundo para que ela consiga realmente diluir Santander e diluir banco. O que eu não sei, honestamente, quando eu li o comunicado no primeiro momento, ali na quinta e tal, e aí depois eu comecei a assimilar as coisas e fui entendendo melhor, eu não sei se de fato isso vai acontecer, entendeu? Justamente por essas incertezas que ainda vão continuar. Alguém fez uma pergunta bem legal aqui, deixa eu ver aqui, o Gustavo Gaia. A Assembleia, inclusive, daria respaldo para a RB fincar pé na posição em defesa do cotista? Então, eu não sei qual seria o resultado. Gustavo, né? É bom você ter levantado esse ponto. Eu não sei qual seria o resultado da Assembleia. Não sei. Mas a Rio Bravo estaria cumprindo definitivamente todo o papel fiduciário dela, de ter trazido uma negociação em que profunda, importante, que poderia mudar o rumo desse fundo e levado isso para os cotistas decidirem. Porque aí eu acho que seria a situação mais democrática possível. Poderia ser decidido negativo, ou seja, não vamos aceitar isso e o fundo ia virar uma bomba relógio em 2022. Whatever. Foi o que decidiu. Mas poderia ter decidido por maioria de que esta seria a menos pior das soluções, ou a única solução possível, ou a única solução possível de ter sido costurada dentro desse intervalo de tempo. Não sei o que os cotistas iam decidir, mas você poderia ter jogado isso para a Assembleia, né? Então, o problema do ABC Plaza é outro problema. Eu já tinha falado isso lá atrás também, de que já deveria ter buscado essa cisão do fundo. Eu acho que o erro da Rio Bravo no ABC Plaza foi ter demorado para iniciar o processo da cisão. Chegou o negócio, é um problema. Se vai ser nosso favor ou não, eu vou proceder com a cisão amanhã. Eu vou atrás da CCP e vamos tentar resolver isso amanhã. Foi rolando, aí agora você está correndo atrás, enfim. Então, é um caso que realmente fica mais difícil, tá bom? Vamos lá. Última perguntinha, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Usando os dados do fato relevante, análise até 2025, antes do acordo, R$ 40,20 por cota, após o acordo, R$ 42,84 por cota. Isso considerando o cenário que não haverá queda na reavaliação após o termo da tipicidade. Esse é o ponto. Kleber, parabéns pelo estudo, eu também cheguei em alguma coisa muito próxima disso que você falou. O grande ponto é que chegou na reavaliação. Se cair mais 35%, meu amigo, aí de fato foi vai ser de fato uma situação assim, muito difícil de se sustentar na interlocução, porque aí você vai ter cedido quase 70%, se eu não errei as contas, 70%, 75% do valor do aluguel. Então, assim, que hora que nós vamos estourar essa champanhe, né? Na hora do contrato ser reavaliado e o mercado as avaliadoras já falar que está dentro daquele parâmetro, ou ainda termos que aguentar mais 35%. Então, esse é o grande ponto que a gente não sabe. A champanhe teria que ser estourada agora. Nós estamos adiando o estouro da champanhe. Se tudo agora tivesse sido resolvido, a gente, perdemos agora, mas ok, no médio e longo prazo as coisas vão se ajustar, tudo, mas a gente pode ainda tomar outra perda. Então, por isso que eu falo que o champanhe não foi estourado. A champanhe não foi estourada. E esse é o grande ponto que, na minha visão, pode gerar ainda algum desconforto. Tá bom? Pessoal, acho que eu vou ficar por aqui. Eu procurei passar a informação da maneira mais isenta possível. Concordem ou não concordem, é a minha leitura, tá? Eu achei muito mais fácil fazer isso daqui, expressar minha opinião com vocês, do que escrever tudo isso, né? É sempre mais difícil. Como é um fundo que a gente, já vou falar e refalar para vocês. Fundo de agência, hoje, a gente só acompanha de fora, e a gente faz esses pronunciamentos para vocês, porque é um fundo que tem, querendo ou não, relevância no mercado, né? Mas é um fundo que a gente, enquanto tudo não tiver resolvido, a gente não decola. Então, assim, vamos deixar as coisas resolver. Eu gosto do que pode ser, que é ter essa viés mais varejo, mais renda urbana,
mas eu acho que ainda tem uma distância muito longa a ser percorrida. Não quero criar alarmes, mas eu acho que você pode ter, de novo, já falei isso e repito, você pode ter outros tópicos de discussão junto à Caixa Econômica Federal. Eu acho que não vai ser o mesmo problema, você pode ter um problema diferente, que é a interlocução. Enquanto o Santander é muito duro, a Caixa talvez você vai perder a interlocução, troca cargos políticos, etc., e aí você perde a interlocução. Você estava costurando uma solução, de repente trocou o cara lá politicamente, você vai ter talvez outro caminho para ser seguido. Então, ainda teremos algumas incertezas pela frente. Então, não se surpreendam se lá na frente a gente estiver discutindo outra pauta desse fundo, só que agora falando de Caixa Econômica Federal. De novo, você que está apertando o botão de comprar, esteja ciente disso. E quando isso acontecer, entenda que é algo que estava dentro do seu cenário. E quando você investe, você tem cenários mais pessimistas e mais otimistas e mais realistas. Eu diria que esse cenário que a gente viu do Santander agora, ele é de um realista para pessimista. Mas, de novo, no realista para otimista. Mas ele pode virar a chave de realista para pessimista com os possíveis novos 35%. Por isso que eu falo que hoje, se eu tivesse que falar uma palavra assim representando tudo, é neutralidade. Não dá para se mexer ainda da nossa parte aqui. A gente só está assistindo mesmo, porque não tem muito o que fazer, tá bom? Espero ter cumprido o meu papel, espero ter atendido as expectativas de todos vocês, dando a minha opinião. Boa semana a todos vocês. Estou prometendo ainda ao longo dessa semana fazer uma live explicando, que na minha visão está bem claro, mas eu quero fazer a live falando sobre o RECT para vocês, tá bom? Forte abraço, boa semana, valeu!